Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da Rádio Fraternal. Sejam todos bem-vindos a mais este encontro. Encontro este que vai ao ar toda quarta-feira, às 20 horas. E a gente sempre lembra para vocês, né? Sigam a gente, www.fraternal.net.br, para vocês encontrarem aí uma programação muito linda, palestras, mensagens, entrevistas, né? E inclusive o Evangelho no Lar, como eu disse anteriormente, que vai ao ar toda quarta-feira às 20 horas, ok? Nos acompanhem pelo YouTube, por todas as mídias, né, Mária? Sim. Todas as mídias sociais, né, Marcia? Nós estamos aí, você pode clicar aí que você vai encontrar a gente aí. No dia que você precisar, no dia que você achar muito mais facilitado para você, manhã, tarde e noite, você vai encontrar a gente aí no nosso site, tá bem? A gente sempre sugere, hoje a gente não está com a jarra de água aqui, mas a gente sempre sugere uma jarra de água para que você, no final do Evangelho, todo mundo faça uso dessa água, né? Porque para cada pessoa que tomar essa água vai ter o medicamento disponível para a sua necessidade, tá bom? Então a gente faz a sugestão de vocês terem uma jarra de água aí, tá bom? O Evangelho de hoje, qual é? O capítulo 8, que a gente vai ler. Qual que é o capítulo? Bem-aventurados os puros de coração. E o item é o item 18. Deixai vir a mim os pequeninos. Tudo bem? Estou acompanhado hoje na mesa pela Mara. Boa noite. A Mara vai fazer também lá no final, né, a vibração, né, Mara? Sim. E a oração final. E a Márcia, ela vai fazer a leitura do Evangelho e também já vai fazer a oração inicial. Tudo bem? Sim. Então nós vamos dar início ao nosso Evangelho desta quarta-feira. E assim, nós vamos acalmar o nosso coração, elevar o nosso pensamento até Deus, a Jesus, a Maria e principalmente a toda a legião do Evangelho. Agradecendo imensamente por esse momento e por esta oportunidade e pedindo para que eles clareiem a nossa mente, para que a gente possa, através desse Evangelho, aprendermos, melhorarmos e nos elevarmos mais espiritualmente. Que ele seja extremamente proveitoso para todos nós. Infinito e eterno Espírito do bem, dai-nos novas forças para que possamos corrigir e destruir os nossos defeitos. Dai-nos o melhor espírito de benevolência e de amor para com todos os nossos semelhantes. Dai-nos o caminho, meio pelo qual possamos obter a paz, a saúde e uma felicidade mais firme e perdurável. Dai-nos, finalmente, uma fé perfeita nas leis da vida eterna. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Abençoado Que assim seja. Então vamos lá. Deixar vir a mim os pequeninos. João, o Evangelista, Paris, 1863. Disse o Cristo: deixar vir a mim os pequeninos. Essas palavras tão profundas na sua simplicidade não fazem apenas um apelo às crianças, mas também às almas que gravitam nos círculos inferiores, onde a desgraça desconhece a esperança. Jesus chamava-se a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravos, os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física, presa na matéria, sujeita ao jugo dos instintos e ainda não integrada na ordem superior da razão e da vontade, que se exercem em torno dela e em seu benefício. Jesus queria que os homens se entregassem a ele com a confiança desses pequenos seres de passos vacilantes, cujo apelo lhe conquistaria o coração das mulheres, que são todas mães. Assim, ele submetia as almas à sua eterna e misteriosa autoridade. Ele foi a flama que espancou as trevas, o clarim matinal que tocou a alvorada,
foi o iniciador do Espiritismo, que deve, por sua vez, chamar a si, não as crianças, mas os homens de boa vontade. A ação viril está iniciada. Não se trata mais de crer instintivamente e obedecer de maneira mecânica. É necessário que o homem siga a lei inteligente, que lhe revela a sua universalidade. Meus bens amados, eis chegados os tempos em que os erros explicados se transformarão em verdades. Não vos ensinaremos o verdadeiro sentido das palavras. Nós vos mostraremos a correlação poderosa que liga o que foi ao que é. Eu vos digo, em verdade, a manifestação espírita se eleva no horizonte, e eis aqui o seu enviado, que vai resplandecer como o sol sobre o cume dos montes. Legal esse evangelho, né? Essa passagem, ela acontece quando Jesus, quando ele está ali numa reunião com os seus, e aquelas criancinhas tentam se aproximar dele. E eles não deixam que essas crianças se aproximem dele para não incomodar o Cristo. Mas ele diz assim, deixai vir a mim os pequeninos, ou em outras versões, deixai vir a mim as criancinhas, né? E esse texto, quando a gente fala em criança, né, Márcia, né, Mara? A gente sempre tem a criança o quê? Como ser puro. A pureza. A inocência. Isso, a inocência, a falta de malícia. Então, essa parábola, ela pede para que a gente faça uma reflexão. Quando a gente fala de nós adultos, ele está falando assim, não adianta você ser bom para fora e dentro você é carregado, né? Então aqui esse espírito, né, João Evangelista, ele traz essa reflexão a respeito, né, do quanto é importante. Se você quiser ganhar o reino dos céus, é simples, né? Jesus sempre falou, né? Como é que você ganha o reino dos céus? Se você se equiparar a uma criança. Então, como é que a gente traz para os nossos dias, nesse mundo tão conturbado, né? Eu acho que a gente pode falar muito mais a respeito, né? Do seu dia a dia, do seu dia a dia. Existe uma criança dentro da gente, né? Todos nós fomos criança um dia. Uhum. Você lembra quando foi criança, Márcia? Opa! Você lembra, Márcia? E vocês lembram quando vocês foram criança? Como é que vocês eram como criança? A pureza. Se bem que hoje as crianças são diferentes, né? Mas tem a pureza, a sensibilidade, tem a inocência. Então, o que ele quer dizer aqui, se você quiser ganhar o reino dos céus, você tem que voltar a ser uma criança. E aí eu lanço uma perguntinha. Como é que a gente volta a ser criança, Mara? Eu entendo assim, não é voltar a ser criança do ponto de vista total. O entendimento que eu faço é assim, seja para você, não para você, porque para a gente alcançar o reino de Deus, a gente precisa compreender e trabalhar segundo os ensinamentos do Cristo, né? Que trouxe a boa nova para a gente, a nossa diretriz, ele mostrou o caminho que a gente tem que seguir para que a gente seja, para que a gente evolua, para que a gente desenvolva o amor, para que a gente, o amor que nós, seres aqui deste planeta, ainda não conhecemos. Então nós temos que não só segui-lo, mas vivenciar os seus ensinamentos, o seu caminho. E esse ensinamento, ou os ensinamentos de Jesus, eles chegam com muito mais facilidade, eles são muito mais aceitos com as pessoas mais simples, que não tem aquele intelecto desenvolvido, porque quanto mais intelectualizado for a pessoa, tanto lá atrás, na época da parábola, na época que foi feita a codificação espírita, e hoje ainda, as pessoas que se acham muito inteligentes, que têm aquele orgulho desenvolvido, que eu estudei, eu sei, é muito mais difícil tocar com a lição de Jesus, com a boa nova. É isso que eu entendo como criança. Criança por quê? A criança é pura. Então, esses viciosos, os escravos, os fracos,
eles não são pessoas que a gente tem que pensar assim, nossa, então Jesus foi falar só para essas pessoas. Não, eles são as pessoas que viviam um sofrimento tão grande que era muito mais fácil a palavra de Jesus tocar. E mesmo hoje, essas pessoas, você trabalha com alcoólicos, você são viciados. É muito mais fácil você tocar, você chegar e a pessoa despertar. Cada um tem o seu tempo, mas despertar e aceitar aquilo vai confortar ela. E ao passo que uma pessoa muito desenvolvida, intelectualizada, não falo nem um grau de riqueza, mas aquela pessoa que estuda muito, é muito mais difícil, não acredita, se acredita vai querer provar, como muitos fizeram com o Espiritismo, queriam provar, até hoje, então se isso existe, me prova, né? E na realidade ninguém tem que provar nada a ninguém. Kardec trouxe, Jesus trouxe, Kardec trouxe, os espíritos trouxeram, e cabe a gente aceitar ou não, porque está tudo explicado. Se a gente não aceita, problema nosso. E aí, Márcia? Eu já levei para um outro ladinho aqui. Sim. Que eu entendi daqui, né, você falou, a inocência da criança, né? O que eu vejo que Jesus quis pedir aqui é assim, a criança, isso quando a gente convive com algumas crianças, ela tem um coração muito puro. Sim. A criança, quem lida com crianças, você vê lá, as crianças estão brincando, dali a pouco é uma briga danada, Daqui a pouco tá tudo bem. Exatamente, dali a pouco elas estão tudo bem. Então, assim, a criança, ela não tem esse julgamento, ela não condena, ela não avalia, ela não critica, ela não guarda rancor, exatamente. Então, aquela situação ali viveu, aconteceu, resolveu, acabou. Dali a pouco eles estão brincando de novo, aliás, as brigas só persistem quando às vezes os adultos querem interferir, né? Aí os adultos ficam brigados. Isso, exatamente, porque a criança não tem esse julgamento, ela não condena, ela nada. Resolveu, acabou. Então, o que eu entendi daqui é que Jesus pede para que a gente tenha mais esse coração com essa pureza, né? Com esse sentimento mais de amor do que de julgamento. E aí a gente conseguiria viver e vivenciar muito mais o amor que ele quer, né? E eu acho que é isso que o Espiritismo veio também nos ensinar, né? Seja menos crítico, condene menos, critique menos e duvide menos, exatamente, e coloque mais amor em tudo isso. Quando Jesus disse, quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Sim. Então a gente está falando exatamente de você renunciar ao que você é e talvez voltar a ser uma criança da inocência, da simplicidade, da humildade, tudo, né? Voltarmos a termos essas considerações que nós esquecemos, né? Sim. Durante a nossa vida, né? Mas em algum momento a gente precisa recuperar. Então o Evangelho é o caminho, né? Sim. Para que a gente recupere todas essas questões, para que a gente entenda o que é ganhar o reino dos céus, né? Exatamente. Acho que é mais ou menos isso, né? É essa pureza que ele quer da gente. Né? É um caminho, né? É um caminho a percorrer, né, Mara? Difícil? Com certeza. Lógico que sim. Se não fosse, difícil? estaríamos aqui, né? Mas é por isso que nós estamos aqui, né? A gente vai tentando. Verdade. Então, legal, né? Um texto que a gente poderia aqui, ele é muito lindo, né? Se a gente pegar o que disse o João Evangelista aqui, né? Inclusive, só fazendo uma menção aqui, esse deixar vir a mim os pequeninos, ela, na sua simplicidade, não fazem apenas um apelo às crianças, mas também às almas que gravitam nos círculos inferiores, onde a desgraça desconhece a esperança. Sim. Nós estamos falando de nós, do planeta Terra, né? Então ele faz uma menção exatamente a esses espíritos ainda turbulentos que ainda não entendem a mensagem de Jesus. Ok, e vocês, né? Gostaríamos muito da opinião de vocês a respeito, participem aí, né? Veja os canais que a gente tem aí na rádio, tá bom? Dê a sua opinião a respeito para que a gente possa também entender o que vocês pensam a respeito, ok? Bem, dito isso, quem vai fazer hoje a vibração e a prece final é a Mara. Sim. Tá bom, Mara? Então vamos lá. Envolvidos com essa equipe maravilhosa, a equipe do Evangelho,
os mensageiros de Jesus, os nossos anjos da guarda, nós vamos nos elevar mais um pouco a Jesus Cristo, junto deles, a Nossa Senhora, Nossa Mãe Santíssima. Vamos chegar perto de Jesus e trazer Jesus ao nosso encontro, segurar nas suas mãos e trazer Jesus para dentro do nosso lar. E vamos pedir a Jesus para que abençoe a cada um de nós, para que fortaleça, ampare e proteja, ilumine a cada um de nós, ilumine os nossos lares, ilumine, fortaleça e proteja os nossos entes queridos, que possamos, juntos de Jesus, enviar as nossas vibrações aos nossos entes queridos, pedindo essa proteção e essa luz em suas vidas. E que o nosso lar, e que nós sejamos um ponto de luz dentre tantos lares. E que essas vibrações possam igualmente atingir a todos os lares, a todos os cantos, a todos os necessitados, a todas as pessoas que nesse momento imploram pela presença de Jesus, imploram pela presença de Deus, pela esperança e pela paz. Que Jesus Cristo permaneça junto de nós, hoje e sempre. Que nossa Mãe Maria Santíssima nos cubra com o seu manto e que proteja igualmente a todos os mensageiros do Cristo, para que eles possam, em nome de Jesus, estarem juntos de nós durante todo o dia e toda a noite. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Ok. E agradeço a vocês que nos acompanharam, né? A gente espera que vocês estejam novamente na próxima quarta-feira, exatamente às 20 horas, né, Marcela? Sim. Né, Mara? Sim. E nós estaremos aqui, Sim. com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Fique na paz de Deus e na luz de nosso Senhor Jesus Cristo. Até mais. Até. Acabamos de apresentar mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que é transmitido todas as quartas-feiras às 20 horas. Acompanhe por nossa página em fraternal.net.br e também pelo YouTube, Facebook e Instagram.